um de seus diálogos finais de Jesus com os seus discípulos, ele deixou bem claro a importância da produção espiritual na vida do cristão. Ele disse: "Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor." Esse é o tema do nosso vídeo de hoje, Ligados na Videira. Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Para você que ainda não me conhece, eu sou Ingrid, escritora e autora deste livro, A Plenitude do Caminho Estreito. E neste canal você terá estudos da Palavra de Deus, mensagens, tudo para a edificação e o crescimento espiritual. Então, se você ainda não é inscrito, eu convido você já a se inscrever aqui no canal, ativar o sininho de notificações. Assim que eu postar um vídeo novo, você será notificado. E também não esquece de deixar o seu curtir, porque é muito importante para que as outras pessoas também possam ouvir estas mensagens. O caráter cristão é desenvolvido assim que o fruto do Espírito está atuante na vida do cristão. O fruto ao qual está descrito em Gálatas. Nós entendemos que existem 9 partes deste fruto. E na vida do cristão ele se evidencia a presença de Deus e o aprimoramento de Deus, aprimoramento de nosso caráter. Nós vemos através do nosso fruto espiritual gerado em nós através do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele traz o aprimoramento e o caráter moldado na vida do cristão, segundo a vontade de Deus. Por isso que quando andamos no Espírito, produzimos e temos a produção de fruto espiritual. Esse fruto descrito em Gálatas. O fruto do Espírito resulta na presença contínua do Espírito Santo na vida do crente. Quando o crente possui o Espírito Santo, ele anda através do Espírito Santo e é guiado pelo Espírito Santo, então ele produz o seu fruto e as suas qualidades. Nós podemos ver que Jesus usou da analogia da videira e os seus ramos para exemplificar a necessidade que nós cristãos devemos nos relacionar e ter uma comunhão íntima com o seu Espírito. Pois quando temos um relacionamento íntimo com o seu Espírito, o nosso caráter é moldado segundo o caráter de Cristo, trazendo a unidade em nós, fazendo com que venhamos produzir coisas boas. Jesus disse: "Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer." Aqui Jesus deixa claramente descrito nesta palavra que nós somos os ramos e os ramos precisam estar conectados na videira. Precisamos estar conectados com Cristo para que venhamos dar bons frutos, para que nós sejamos alimentados, para que nós venhamos produzir coisas boas. Nós somos os ramos, Cristo é o agricultor. Nós entendemos que se estivermos plantados juntos com Cristo, permanecendo com Ele, estando nele, nós também seremos alimentados da sua palavra. Nós também daremos frutos e nós entendemos que seremos moldados, o nosso caráter será moldado segundo o caráter de Cristo. Quando uma árvore
árvore produz os seus frutos, nós entendemos que ela não produz os seus frutos para ela mesma se alimentar, mas para alimentar aos outros. Quando estamos ligados na videira, quando estamos conectados com o nosso Criador, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, então poderemos dar bons frutos. Porque entendemos que todo aquele que está em Cristo é nova criatura. Ele está com as suas vestes novas. Ele possui característica de Cristo, ele é semelhante a Cristo. Aquele que está em Cristo e permanece na videira, permanece ligado na videira, este produz frutos. Nós entendemos que em uma videira, os ramos precisam estar conectados para dar os seus frutos. Mas a videira também precisa dos seus ramos para que esses frutos possam produzir. Então nós entendemos que nós precisamos de Deus. E nós entendemos através da sua palavra que quando Cristo foi ao céu, Ele não nos deixou sós, Ele nos enviou o Espírito Santo. O Espírito Santo é o nosso consolador, é o nosso companheiro, é aquele que nos aperfeiçoa, nos endireita, pois sabemos que não somos de nós mesmos, somos de Deus, somos templos e moradas do seu Espírito. E se nós analisarmos, veremos também sobre as obras da carne, sobre as obras do Espírito. Entendemos que se nós alimentarmos o nosso espírito, estaremos fortalecidos para dar bons frutos. Mas se não alimentarmos o nosso espírito, daremos lugar às nossas vontades da carne, a nossa velha natureza. Então, esta palavra nos deixa muito claro que a carne milita contra o espírito e o espírito milita contra a nossa carne. Existe uma batalha, mas para que venhamos produzir fruto espiritual, precisamos andar no espírito, obedecer o espírito, seguir, ser direcionado pelo espírito. Pois quando andarmos segundo a vontade do Espírito Santo, poderemos então dar bons frutos, poderemos ter uma vida abundante, uma vida transformada, uma vida regenerada por Cristo. É preciso que venhamos dar lugar para que Deus faça a sua obra, realize a sua obra. Olhando essas palavras de Jesus sobre a videira e os ramos, nós entendemos que Cristo, ele deixa claro que a importância de termos um relacionamento com Deus, e nós entendemos que a videira, ela precisa produzir bons frutos, boas uvas. Nós entendemos que nesta palavra diz que alguns ramos precisarão ser cortados. Então estes ramos que serão cortados, eles não poderão produzir mais frutos. Existem os ramos que estão fora, que não estão mais vinculados nesta videira. Esses serão queimados e jogados fora. Não servem para nada. E se nós formos analisarmos os ramos, se eles forem cortados, eles secam e morrem. Eles não produzem mais frutos. Então, para que os ramos possam dar frutos, eles precisam estar conectados com a videira. Para que os ramos venham produzir frutos lindos e abençoados, eles precisam estar ligados na videira. Nós entendemos que existem os ramos que produzem frutos. Esses sim, são podados e limpos. São melhorados, é um aprimoramento na vida desta pessoa para que ela possa produzir mais frutos ainda. Nós entendemos que esta palavra, Jesus vem nos descrever que Ele é a videira, nós somos os ramos. E quando nos relacionamos com Cristo, quando somos salvos por Ele, quando somos uma nova criatura, nós então podemos usufruir das suas bênçãos
bênçãos, dos seus alimentos. E nós vamos estar plantados nesta videira para que venhamos nos fortalecer e dar muitos frutos, bons frutos. Muitas vezes seremos podados porque nós entendemos que a videira ela precisa ser podada para que ela possa dar mais frutos. Ela precisa ser cortada, ela precisa ser limpa. Deus vem e nos limpa, nos capacita, tira todas aquelas partes da nossa vida que não são mais necessárias ou que impediriam ou viriam a impedir de que nós venhamos dar bons frutos e que o nosso fruto seja melhorado, seja aprimorado. Então precisamos estar ligados na videira, precisamos estar conectados com Cristo. E só estamos conectados, vinculados na videira, quando aceitamos a Cristo e somos salvos, quando o recebemos, quando temos um relacionamento com Ele e Ele conosco. Então Ele cuida de nós, como um agricultor cuida da sua videira, dos seus ramos. Ele é o nosso agricultor. Queridos, quando uma pessoa aceita Cristo e ela nasce do alto, ela, apesar de ela conhecer Jesus e possuir uma nova natureza e experimentar uma nova vida, mesmo assim, ela ainda não está perfeita. Ela precisa do aprimoramento de Deus, ela precisa de maturidade espiritual. É aí que Deus vem e poda esses ramos. O objetivo de Cristo é que nós venhamos dar mais e mais e mais frutos, muitos frutos. E nós entendemos que precisamos desta poda para nós amadurecermos espiritualmente, para que venha produzir em nós o fruto excelente, para que venhamos frutificar. Mas só daremos frutos excelentes se estivermos plantados, enxertados, conectados nesta videira, que é Cristo o Senhor. A qualidade e a quantidade do fruto espiritual que nós venhamos produzir dependerá da unidade e da intimidade com o Espírito Santo na nossa vida. Então, quanto mais perto de Deus, mais nos relacionarmos, quanto mais andarmos no Espírito, mais frutos produziremos em maior quantidade e maior qualidade de excelência. Pois quanto mais nos aproximamos de Deus, mais maduros ficamos, podados, limpos, para produzir coisas boas, para produzir frutos bons. Então nós precisamos permitir que o Espírito Santo controle a nossa vida, as nossas vontades, os nossos desejos, os nossos pensamentos, para que possamos produzir fruto espiritual através de nossas vidas. Esta foi a mensagem de hoje. Que Deus abençoe a sua vida.